Amém, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez um feliz sábado. Obrigado, Juliana, pela linda música, viu? Deus te usou como sempre, de maneira poderosa. E essa semana a gente vai cantar muito essa música, confirmando o chamado que Deus fez para mim e para a sua vida. Queridos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês durante essa semana. Eu estudei aqui, brinquei com o pastor Hassani, mas foram há 16 anos atrás que eu me formei. Então eu comecei há 20 anos atrás, hein? Um garoto aqui de 18 para 19 anos. E eu volto aqui cheio de nostalgia e vendo algumas pessoas, né? Além do Pablo e da Juliana, que foram contemporâneos aqui, e são lá da terrinha. Eu vi ali a professora Selena, que foi minha chefinha lá na pedagogia, né? Pastor André também. O Mavi, cadê o Mavi? Estava ali, que é o nosso líder para a SVA. Professor Esmeraldo, que foi meu padrinho de casamento. Essa semana eu vou contar para vocês como é que foi a minha história aí. Eu quase formei solteiro, então tem esperança para você que está aí na expectativa. Vou contar para você. Vou te dar umas dicas, tá bom? E também eu quero aqui, o professor Jontas, o professor Adenilton estão por aí também. São contemporâneos, aí formamos no mesmo ano. Então uma alegria, vocês não sabem a honra para mim de estar aqui durante essa semana, porque eu fui marcado por muitas semanas de oração como estudante. Eu espero que seu coração esteja aberto essa noite para ouvir a voz de Deus e ser impactado por Ele durante essa semana. Que Deus fale muito contigo. Eu estou feliz, minha família não pôde vir, minha esposa está acompanhando pela internet. Um abraço para ela, um beijo para você, meu amor, e para todos vocês que estão acompanhando pela internet também. É uma alegria poder compartilhar a palavra. Bom, essa semana, só para você entender como é que vai funcionar, a gente vai falar sobre personagens da Bíblia. Então, ao final da semana, você pode esquecer meu nome, você pode esquecer o título, mas você não pode esquecer dos personagens da Bíblia e das lições que esses personagens vão trazer para a minha e para a sua vida, para toda a vida. E hoje eu quero falar sobre dois personagens da Bíblia, dois discípulos de Jesus. Se você tem a sua Bíblia, pode abrir em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Você tem algum discípulo predileto? Quem tem aí? Fala aí, qual é o teu? Pedro, João. Não, discípulo, dos 12. Pedro e João só? Alguém tem outro, além dos dois? Tomé? Nunca vi alguém preferir Tomé, mas legal. Tá bom. Muito bem, e tem aquele que ninguém gosta, qual é o outro? Tá, você conhece alguém hoje com o nome de Judas? Só apelido? Por que que as mães não colocam o nome dos filhos de Judas? Judas foi o? Tá. E o discípulo talvez o mais famoso, o predileto de muitos é João. Você conhece alguém com o nome de João? Porque João é conhecido como o? Beleza. E hoje eu quero tratar desses dois discípulos e durante essa semana, deixa eu fazer um outro parênteses aqui. Eu gosto muito de falar de curiosidades da Bíblia. Eu não sei quantos me seguem lá no Instagram. Eu falo exatamente sobre isso lá. E durante essa semana, eu quero que você aprenda coisas novas da Bíblia. Então, traga a sua Bíblia a cada culto, porque eu acredito que sempre vai ter algo legal, talvez uma ótica diferente, que vai te ajudar a amar mais a palavra de Deus. Combinado? Então, fecha parênteses. E a pergunta dessa noite é o seguinte: eu trabalho com jovens há algum tempo. E sabe o que mais mexe com o nosso coração? É assim, por que será que às vezes jovens cheios de potencial, pastor, jovens cheios de dons, cheios de talento, que amavam a Jesus, de uma hora para outra abandonam a fé, saem da igreja, abandonam os caminhos do Senhor? Você deve conhecer alguém que talvez até veio para cá estudar numa instituição adventista e esfriou na fé.
que acontece? Por que essas coisas acontecem? E eu vou estender mais minha pergunta. Por que será que às vezes amizades bonitas, lindas são desfeitas? Gente que era amigo agora não se fala mais. Gente que era casado, vivia feliz, agora nem se olham mais. Por que será que tem gente que escuta a palavra de Deus, mas não toma decisão, pastor? A pessoa sabe, está convicta, já entendeu, mas não toma nenhum passo para a decisão, não é batizado, não quer se comprometer. Por que será que essas coisas acontecem? Por que será que tem gente que ama Jesus, mas não consegue vencer um vício? Não consegue vencer um pecado, aquele pecado secreto, oculto, que tem minado as tuas forças? Por que essas coisas acontecem? Então hoje a gente vai estudar sobre esses dois discípulos e chegar a algumas respostas. Mateus capítulo 10, versículo 1 diz assim, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, para os expulsar e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Aí vem a lista dos 12, pula para o verso 4. Entre os 12 estava Simão, o Zelote e quem mais? Judas Iscariotes. O verso 1 que a gente leu, diz que todos os 12, inclusive Judas, recebeu o poder para fazer duas coisas. Toda vez que eu falar de Judas, eu vou apontar para esse lado aqui. Judas recebeu o poder para fazer duas coisas. Quais foram? Uma, expulsar demônios, boa. E 2, curar doentes. Você já parou para pensar em Judas como um homem de poder, que orava e o diabo corria? Você já parou para pensar ou enxergou Judas como um homem de oração, que orava e doentes eram curados? É porque a gente, pastor, é o traidor. Eu sei, só que antes de ser traidor, era um homem de Deus, amava a Jesus e anelava estar com ele, diz o Espírito de Profecia. Judas então amava Jesus, tinha poder, tinha autoridade, curava enfermos, expulsava demônios. Sabe, a gente não sabe o que Judas fazia antes de ser discípulo. A gente sabe que Pedro era pescador, Mateus cobrador de impostos, tinha um tal de Simão, o Zelote. Essa semana nós vamos aprender o que é isso. Mas Judas a gente não sabe. A gente sabe, pelo livro Desejar de Todas as Nações, que certa vez Judas chegou para Jesus e disse assim, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus responde para Judas, Judas, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí a gente volta uma página da Bíblia, volta aí, capítulo 8 de Mateus, versículo 19. Mateus, capítulo 8, verso 19. Isso que eu li está na página 294 do Desejar de Todas as Nações. Agora a gente vem para a Bíblia e vem assim, versículo 19, Mateus 8, 19. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Pastor, então quer dizer que Judas era o escriba? Não necessariamente. Quer dizer que ele disse a mesma frase e ouviu a mesma resposta. O que a gente pode então, para montar o perfil de Judas a partir desse verso ou desse texto? A gente pode dizer que além de expulsar demônios, além de curar enfermos, Judas era um homem abnegado. O que é isso? É aquela pessoa que abandona tudo para seguir Jesus. Pastor, mas ele se ofereceu para seguir Jesus, é verdade. Só que tem muita gente que Jesus chamou e não veio. Judas se ofereceu e foi, e abandonou tudo que fazia para seguir Jesus. Então curava enfermos, expulsava demônios, era um homem inteligente, era um homem abnegado, provavelmente conhecedor das Escrituras, porque era aquele que tinha a maior estima entre os discípulos, e naquela época, os mais alfabetizados aprendiam a ler na Torá. Então certamente Judas era um homem entendido das Escrituras. Aí a gente vai para João capítulo 13, abra a tua Bíblia, a gente vai ficar sempre pertinho, a gente vai abrir a Bíblia, mas sempre aí pertinho hoje, João capítulo 13.
Principal característica de Judas. João 13, verso 29. Que diz assim, ó. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Judas cuidava da bolsa. De quê, gente? De onde vinha esse dinheiro? Jesus cobrava para fazer milagre? Daqui a chave do teu carro e Deus vai... É assim? Não. Para você que frequenta uma igreja séria, sabe que não é assim. Mas tem muita gente aí fora que pensa diferente, sabe? Eu era pastor numa igreja lá no interior de Minas, e uma vez entrou uma moça na igreja desesperada, pastor, ora por mim. E eu, claro, vem cá, e chamei os anciãos, e aí nós oramos por ela. Aí no final ela disse assim, quanto custa? Eu falei, ué, como assim? Ela, não, qual que é o valor? E eu me senti ofendido, obviamente. Eu disse assim, não estou entendendo, é claro, não tem valor, nós oramos por você. Não existe. Ai, pastor, desculpa, eu não quero ofender. Mas é porque eu estava descendo a rua ali e vi uma igreja com as portas abertas. Eu entrei, pedi oração. E quando eu cheguei lá, o líder disse assim, oração por qual motivo? Aí ela, pelo meu casamento. Gente, me deu uma raiva. Eu acho que eles tinham uma tabelinha lá assim, ó. Aí ela disse assim, e aí? Aí eu falei, e aí? Aí ele disse que a oração pelo casamento era um salário mínimo. Oh, imagina. Aí o pessoal fala que é de igreja, aí tem muita gente aí fora que acha que igreja é tudo igual, né? Então, claro que Jesus não cobra para fazer milagre, mas é claro que um coração agradecido a Deus pelo que Ele faz, é um coração fiel, é um coração que honra a Deus com os recursos. Então seja fiel nos recursos do Senhor. Só que é o seguinte, alguém tinha que cuidar, a reunião dos discípulos, e aí gente, quem é que vai cuidar do dinheiro? Aí um fala assim, tinha gente com todo tipo de temperamento, aí um fala assim, eu não gosto de mexer com dinheiro, não, só dá problema. Aí o outro fala assim, você não, hein, que eu te conheço. Talvez falando para Mateus, né, esse cobrador de impostos, porque o Mateus era o mais apto, mexia com isso. Só que pelo o histórico de um cobrador de impostos não era bom. E aí fala, você não. Aí o outro fala assim, aquele ali não. Só que tinha um que todos os outros falaram assim, esse é capaz. Vamos lá, se você fosse escolher alguém para cuidar de dinheiro, quais as características tem que ter essa pessoa? Honesto, confiável, organizado, tem que ter habilidades financeiras, tem que ter liderança, tem que ter tudo isso. Aí os discípulos falaram assim, o mais capaz, o mais honesto, porque ele inspirava honestidade para os discípulos. O que tem habilidades financeiras, o mais inteligente, o que tem liderança, é bom de relacionamento, é você, Judas. Aí Judas, eu? Aí, curava enfermos, expulsava demônios, entendido das escrituras, abnegado, tinha habilidades financeiras, boa liderança, bom de relacionamento, inspirava confiança. E aí, irmão White diz assim, essa aqui dá raiva. Diz assim, que Judas era de imponente aparência. O cara ainda era bonitão. Aí, você pensa assim, tem tudo para vencer. Mas por que será que jovens cheios de potencial, às vezes abandonam a fé? Por que será que jovens cheios de dons e talentos esfriam na fé, mesmo em uma instituição cristã? Mesmo estudando aqui? Por que será que tem gente que não consegue vencer os vícios? Por que será que tem amizades que são desfeitas, casamentos que são perdidos, gente com coração duro que não aceita o Evangelho? Você sabe qual foi o final de Judas? Vamos para a curiosidade bíblica da noite. Como é que Judas morreu, gente? Me ajuda aí. Enforcado. Isso está escrito na Bíblia? Atos capítulo 1, vamos ver. Essa aqui, quando eu coloquei lá na internet, muita gente falou assim, pastor, eu sempre ouvi uma coisa. Atos capítulo 1. Vamos ler o versículo 16.
Diz assim, ó: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte no ministério. Ora, olha o que aconteceu aí, irmãos, verso 18. Esse homem adquiriu um campo com preço de iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Olha aí, algumas traduções dizem assim: e precipitando-se, jogando de cabeça, espatifou-se no chão, partiu o meio, e os seus órgãos saíram para fora. Ué, pastor, mas não se enforcou, não? Sim e não. Ele foi se enforcar, só que em algum momento o peso do corpo arrebentou a corda e ele cai precipício abaixo, espatifa no chão, e os cães comem os restos de Judas. Por que será que jovens tão talentosos abandonam a fé? Vamos para o outro discípulo aqui. Quem que eu falei? Quem lembra o outro discípulo? Está esperando aqui. João é conhecido como discípulo. Marcos capítulo 3, abra a tua Bíblia aí. Vamos ver uma outra ótica de João. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Aqui você vai ver o mesmo relato do chamado dos 12, versículo 14 em diante. Só que agora na ótica de Marcos. E Marcos diz assim, Marcos 3, verso 14. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Aí vem a lista dos 12, vai para o verso 17. Entre eles estava quem? Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais Jesus, deu para eles o nome de Boanerges, que quer dizer o quê? Discípulo amado? Não, contrário, pastor. Filho do trovão. Sabe o que é um filho do trovão? É o contrário de discípulo amado. Enquanto discípulo amado é alguém, como diz o nome, amoroso, simpático, educado, o filho do trovão é bruto, temperamental. É aquele irmão que briga no trânsito, que reclama com tudo, impaciente. E não tem nada de bonito nisso, irmãos. Não se orgulhe se você tem esse temperamento. Tem que se converter. Esses dias eu encontrei um irmão, eu fui parado por um policial. Tinha muito tempo que polícia não me parava no trânsito, né? Policial federal. E ele fez um sinal assim, ó. Ele mexeu um pouco com o braço. E como tinha muito tempo que polícia não me parava, eu não achei que era para parar, eu achei que era para ir devagar. Aí, eu não só não parei, quanto passei devagar, ainda olhando para ele assim, ó. Eu nunca vi um cara tão bravo na minha vida. Ele deu um grito na minha janela e falou assim: o senhor não entendeu, não? E eu, assustado, o que eu respondi? Não. Aí ele achou que eu estava afrontando ele, falou: então encosta agora, que é agora que você vai entender. Eu, puxa vida, esse homem entendeu tudo errado, tudo tão rápido aqui, né? Aí eu já encostei e eu estava indo para a igreja, mandei um WhatsApp para o pastor: pastor, acho que eu vou atrasar um pouco, o homem está bravo aqui. Aí ele, nem vi se ele respondeu. Enquanto eu descia do carro, olha como homem bravo, ele olhou para mim, tinha um outro carro para ele atender, e ele olhou para mim e falou assim: ó, você espera aí que eu já volto, e fica sabendo que eu vou fazer de tudo para prender seu carro hoje. Espera aí. Eu, puxa vida. E aí eu mandei o outro WhatsApp: pastor, arruma outro pregador, acho que não vou chegar. E eu estava indo para a igreja, gente, para a Semana Santa. Na época, eu estava com a camisa da Semana Santa escrito assim: o amor vive. E fiquei aqui do lado de fora. Só que esse povo muito bravo, eles são assim, ó, eles ficam bravos e depois vai acalmando, né? Aí ele atendeu o carro que ele tinha que atender. Quando ele volta, está eu assim, com a camiseta aqui, assim. Aí ele volta e fala assim, bravo ainda: está indo para onde? Aí eu, humildemente, estou indo para a igreja. Aí ele disse assim: você é pastor? Sou. Aí, na hora, olha para você ver, ele era irmão, ó, mudou na hora, quando eu falei que era da igreja, que era pastor. Aí ele falou assim: ô pastor,
Ô pastor, tem que parar quando fazer assim, ó. Aí eu tive a oportunidade de explicar, falei, ô meu irmão, desculpa, eu entendi que era para ir devagar. Ele, não pastor, tem que parar pastor, assim é parar, ó. Aí ele falou assim, você tem que parar, quando a gente falar parar, vai que você pega um policial estressado aqui. Acredita? Aí eu falei assim, ainda bem que foi você, né? Ele, pastor, toma aqui o documento, pode ir lá para a igreja, vai lá, ora por mim lá, pastor. Eu falei, eu vou orar mesmo. E eu fiquei com raiva uns 3 dias desse cara. Eu falei, que cara bravo é esse? Aí eu volto para o texto e vejo o João, que Jesus que deu o apelido para ele de filho do trovão. Porque Jesus falou assim, você não vou te chamar pelo nome não, esse temperamento seu é difícil demais. Só que não era só esse o problema de João. Além de temperamental, ele era arrogante e queria os melhores lugares. Uma vez Jesus disse assim, aquele que quiser ser o maior, seja o... Por que Jesus falou? Por causa dele. Porque uma vez, sem ninguém ver, ele chegou para Jesus e falou assim, Jesus, quando o Senhor estiver lá na glória, olha o pedido, quando o Senhor estiver lá na glória, coloca eu do teu lado, meu irmão do outro, para a gente mandar em todo mundo. Essa era a expectativa de João. Você fala, tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. Pega a tua Bíblia aí, vamos ver um último texto aqui, Lucas capítulo 9. Você deve ter lido isso aqui e não parou para prestar atenção no quão sério é. Lucas capítulo 9, versículo 49. Diz assim, olha isso aqui, gente. Falou João e disse, mestre, vimos certo homem que em teu nome expulsava demônios, e nós lhe proibimos porque ele não segue conosco. Dá uma pausa, não fecha não, você entendeu? Nós vamos continuar a leitura. Mas a cena é assim, o povo estava tentando expulsar o demônio lá, o diabo da pessoa. E o diabo não saía. Aí eles olham para o lado e vê o João chegando. Deve ter pensado, agora esse diabo vai ver aqui, o discípulo está vindo, peraí. Aí o João, ao invés de expulsar o diabo, expulsa as pessoas. Deixa o diabo quieto aí, rapaz, vamos embora aí, rapaz, o que é isso? Aí ele volta, orgulhoso, contando para Jesus. Jesus, você não sabe o que eu fiz. Aí Jesus repreende ele. Só que a cena continua. Aí é o seguinte, deixa eu te explicar, para a gente ganhar tempo. Olha aqui para mim, imagina que aqui é um mapa. Jesus está aqui. E Jesus tinha que chegar aqui, Jerusalém. Só que de onde Jesus estava até Jerusalém era longe. Tinha que dormir em Samaria. Só que samaritano não gostava de judeu. Aí Jesus teve uma ideia. Vou mandar 2 discípulos à frente, que aí eles conversam lá e preparam o lugar para a gente dormir. Sabe quem que ele mandou? Você mandaria o João? Jesus mandou, porque Jesus tem seus propósitos. Aí diz a Bíblia que os samaritanos, olha aí o verso 53, não o receberam. É a mesma continuação aí, verso 53. Os samaritanos não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Agora, olha o discípulo do amor. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Olha a ideia, Senhor, vamos orar para todo mundo morrer? Vamos orar para mandar fogo e matar todo mundo aqui, só porque não deixaram a gente dormir lá. Esse é o discípulo do amor, vocês disseram aí, né? Aí você fala assim, pastor, esse tem tudo para fracassar, mas venceu. Aí eu faço a pergunta inversa. Por que será que tem jovens que tinham tudo para se perder, mas são achados por Cristo Jesus? Por que será que tem jovens que tinham tudo para abandonar a fé, motivos humanos, mas eles se fortalecem, se enchem do Espírito Santo e são usados pelo Senhor? Por que será que casamentos que estavam prestes a terminar são restaurados? Por que será que amizades que estavam desfeitas encontram o perdão e a restauração?
Por que será que tem gente que abre o coração para Jesus e toma uma decisão e se entrega e é batizado? Por que será que essas coisas acontecem? Vamos para as conclusões? Então olha só, o que acontece, pastor? Um tinha tudo para vencer, fracassou. O outro tinha tudo para fracassar, venceu. Qual que é o segredo? Então olha lá, primeira coisa, existe uma diferença daqueles que convivem com Jesus. Repete uma palavra para você não esquecer: conviver, relacionar. De novo. Essa é a palavra que você não vai esquecer da mensagem de hoje. Tem gente que convive com Jesus e tem gente que relaciona com Jesus. Mas pastor, era o mesmo Jesus, o mesmo poder, os mesmos sermões, os mesmos milagres, mas finais diferentes. Então aprenda a primeira lição dessa semana. Todo mundo aqui, inclusive eu, estamos tendo as mesmas oportunidades, mas nem todo mundo toma a mesma decisão. É individual. É você que tem que escolher. É você que vai tomar a decisão diante daquilo que você está escutando. E uma dessas decisões é conviver ou relacionar. Pastor, tem diferença? Claro que tem. Inclusive, debaixo do mesmo teto numa casa, tem como conviver com uma pessoa e não relacionar com ela. Gente que está no mesmo ambiente e nem se falam. Tem gente que é assim com Jesus, vem à igreja. Aí quando o louvor fala, vamos cantar, você canta. Quando fala, vamos orar, você ora. Só que isso aqui é a formalidade. É importante, pastor? É. Mas é suficiente? Não. Por quê? Porque depois que o culto acaba, o relacionamento é aquela pessoa que continua adorando, que continua orando lá no teu quarto. Você coloca o louvor para orar, para cantar, ou você só canta aqui na igreja porque te mandam cantar. Você ajoelha para orar lá na tua casa, tem momento de comunhão, ou só aqui na igreja porque falam que a gente vai ajoelhar agora e vamos orar. Então, conviver ou relacionar tem a ver com isso, com intimidade. Todos os dias eu tenho uma tentação, vou confessar para você, que é isso aqui, ó. Do lado da minha cama tem a minha Bíblia e o meu celular. Aí eu estou diante da minha primeira decisão, eu vou conviver ou eu vou relacionar? A minha vontade muitas vezes é pegar o celular para responder mensagens, resolver as coisas. Só que aí o Espírito Santo fala, ó, relacionamento. E aí você tem que pegar a palavra. E é isso que vai fazer diferença. Se você pode ser cheio de dons ou talentos, você vai ter um final trágico se você não decide ter relacionamento com Jesus. É por isso que esse colégio faz uma semana dessa. É por isso que toda a estrutura está voltada para você ter comunhão com Cristo. Segundo motivo, Judas, presta atenção nisso, tinha 2 defeitos, os mesmos defeitos que eu vejo jovens saindo da igreja, casamento terminando, amizade sendo desfeita e outras coisas acontecendo. Judas era, presta atenção nisso, crítico e orgulhoso. Ele se achava melhor do que os outros. O João falava, mas o Judas colocava no coração. E ele era muito crítico. E sabe de uma coisa? Hoje, tem gente que é muito crítica. Pode cair fogo do céu. Se hoje caísse fogo do céu aqui, ó. Aí todo mundo ia falar assim, ó. O crítico ia olhar e falar assim, ei, pastor, esse fogo está meio laranja, né? Nada para ele tá bom. E aí ele casa. Aí vira aquele casamento que só sabe falar do defeito um do outro. Aí fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal do líder, fala mal de todo mundo. Aí você pode estar numa instituição cristã, mas você está tendo a sua fé abalada. Eu já vi estudante de teologia na minha época, que de tão crítico foi perdendo a fé. Então cuidado com o seu espírito crítico. Peça a Deus para te livrar disso essa semana. Peça a Deus para te livrar do orgulho. Agora você vê João tinha até mais defeitos que Judas, mas ele tinha uma qualidade, humildade espiritual, eu chamo disso. Por quê? Era aquela pessoa que caía, mas orava com sinceridade e levantava. Aí continuava caminhando, caía, mas orava com sinceridade e levantava. Caía, levantava, e de tanto querer ficar em pé, de filho do trovão, se tornou discípulo amado. Esses dias uma moça me mandou um direct e falou assim, eu conheci essa menina.
E ela dizia assim, pastor, eu estou saindo da igreja. Eu digo, por quê? Ah, porque olha como o diabo trabalha no coração de alguns de vocês. Ela dizia assim, pastor, eu estou saindo porque eu estou fazendo umas coisas aí que eu sei que é errado e eu estou na igreja. Então eu sei que é errado fazer essas coisas e ser da igreja. Então é melhor sair. O diabo diz para você, para alguns de vocês, assim, ó, você é um hipócrita por continuar vindo aqui na igreja. Você é um hipócrita por continuar vindo aqui no culto. Só que isso é palavra de Satanás, não deu ouvido. João, ele entendia que ele era falho, mas ele dizia, Senhor, eu quero ser forte, então me ajuda. É agora que eu não vou abandonar a tua mão, é agora que eu vou receber o perdão, é agora que eu vou receber transformação. E Jesus te oferece isso essa noite. Ele te chamou aqui para isso, é um escolhido dele. Deixa eu te contar uma história e com isso eu vou encerrar. Aqui mesmo, quando eu comecei o curso de teologia, eu fui fazer prática pastoral numa das igrejinhas aqui da região. E chegando lá na igrejinha, eu muito novo, e hoje eu diria não. Só que eu era muito novo e ficava meio constrangido de dizer não para a irmã. A irmã dizia assim, ó, não, você vai entender. Foi engraçado que eu era muito novo, sabe como é que ela me apresentou na prática pastoral? Eu me achando já um pastor e tal, estudando teologia. E eu novinho, ela me levou lá na frente e disse assim, olha, irmãos, as crianças que a associação mandou para a gente. Eu olhei para ela e falei assim, poxa. Aí eu falei, eu vou mostrar para essa irmã aqui que eu sou trabalhador. Beleza. Aí ela disse assim, Gustavo, hoje 3 da tarde tem estudo bíblico. Eu, tá bom. 3 da tarde, estava lá. E aí, só que chegou na hora do estudo, e ela falou assim, eu não vou poder mais ir no estudo, vai você. Eu, até aí está tudo bem. Eu, tudo bem, mas passa o endereço. Está eu e o Rafael, que era um colega que estudou comigo. O pastor Hassan conhece ele. E aí, vamos lá fazer o estudo bíblico. Aí ela, tudo bem, só tem um detalhe. Aí a pessoa, já viu quando a pessoa quer te contar uma coisa e vai parcelando, né? Eu, qual que é o detalhe, irmã? É porque o estudo bíblico é para uma mulher e ela está sozinha em casa. Aí eu falei, não é legal, era bom a senhora estar junto, porque ninguém conhece a gente aqui no povoado e podem achar, né, uma aparência do mal. E ela disse assim, não, mas vocês vieram para ajudar a igreja, não foi? Então tem que ir lá dar o estudo bíblico. Deu aquela pressãozinha básica. E eu muito novo, por isso que eu falei a minha idade, que eu falava assim, mãe, então tá bom, então a gente vai, né? Aí ela disse assim, então vão, só que é o seguinte, tem que terminar na hora, porque ela faz estudo bíblico escondida do marido. Aí eu falei, aí não, irmã, aí não vou não, aí não vou não. Ela, não, tem que ir, porque tem que evangelizar, vocês não vieram ajudar. Eu falei, mas desse jeito não, irmã, ué. Ela, não. Aí ela dizia assim, vai lá, porque essa hora o marido não está em casa. Eu falei, irmã, só de alguém passar e ouvir essa frase, me dá um problema. Ela, não, vai dar tudo certo, eu já estou na lição número tal, e aí não vai ter problema nenhum, e tal, toda semana é assim, e a gente não pode falhar. E o colega falando assim, vamos, Gustavo, vai dar certo. Eu, não vai dar certo. E aí, 2 contra 1, então tá. Vamos lá antes que dê o horário. Aí ela disse a última coisa, eu não sei quantos se lembram, mas na época passava. Ela dizia assim, Gustavo, não pode passar do horário. Eu falei, já entendi. Ela, porque esse marido dela, todo mundo aqui tem medo, porque dizem que ele já apareceu no programa Linha Direta. Esse programa passava na televisão e era um programa só de foragidos da justiça. Matador, gente que matou não sei quantos e estava procurado. E ela dizia assim, Gustavo, todo mundo aqui no bairro, a gente não sabe se era, mas ela dizia assim, todo mundo aqui diz que ele já apareceu no Linha Direta. Irmã, como é que a senhora consegue um estudo desse? Ela tem que evangelizar, né? Eu falei, eu sei, mas não dá, ela vai dar certo. Aí, para resumir a história, nós fomos. E eu fui com um colega e falei assim, cara, vamos só orar e a gente volta. Ele, não, vai dar certo. E aí, quando nós chegamos lá, batemos na porta e nos apresentamos. Tudo bom? Nós somos da igreja da irmã e tal. E aí a gente veio continuar o estudo bíblico. Aí a moça disse assim, pode entrar. Abriu a porta, assim, pode entrar. E aí eu lembro a cena até hoje, uma casa pequena, o colega ficou do lado, ela aqui, e eu fiquei aqui assim, de frente para a porta, sentado assim.
E ela falando, e eu conversando e tal, e ela realmente muito interessada. Teve uma hora que ela interrompe o estudo, ganhou confiança na gente e falou assim: ai, meu marido é um homem muito violento. Eu falei: mas estou sabendo. Ela: não, pior é quando ele bebe. Eu falei: é mesmo? E onde é que ele está agora? Ele está no bar. Aí eu olhei para o colega e falei: cara, acabou, bora, cara. E dúvida para lá, e de repente, antes do horário acabar, eu vejo pela janelinha, e é povoado, né? Então o pessoal anda a cavalo. Eu vejo pela janelinha um homem vindo num cavalo, galopante lá. Uma velocidade, parecia que estava numa corrida de cavalo. E aí, de repente, o homem vem. Aí a mulher: ai, meu marido está vindo. Essa hora eu já estava com ela, falei: eu estou vendo. Marido vindo ali. Aí, estou vendo o marido está vindo. Aí, na hora, foi assim, ó. Eu estava com tanto medo, antes de ir, nessa hora então, falei: agora já era, não tem como correr não, esperar o homem vir. Aí eu lembro que eu só fiquei em pé e coloquei minha Bíblia assim no peito, assim, eu fiquei assim. E falou: oh, meu Deus, estou dando isso tudo, estou começando, Senhor. Tem misericórdia. Aí o homem veio bravo, e você viu o bêbado lá em Minas, a gente vai resmungando, reclamando, esbravejando. E ele vem no cavalo, e ele dá um pulo do cavalo, joga a sela, as rédeas do cavalo numa cerca, para o cavalo não fugir, e puxa das rédeas aqui, da barriga do cavalo, um facão. E ele dá um grito assim, ó: hoje eu mato um, e vem em direção para casa. E eu assim: meu Deus do céu, agora acabou tudo, estou começando. Amigos, o que eu acho que aconteceu? Depois não teve tempo de perguntar, mas alguém lá no bar deve ter falado para ele assim: ó, tem homem na sua casa com a sua mulher. Só pode, porque não é possível, vou matar um. Morava ele e a mulher, um masculino. Então ele sabia que alguma coisa estava acontecendo. Hoje eu mato um. E a gente ficou assim, ó. Só que aí foi quando algo sobrenatural aconteceu. Esse homem veio com um facão e ele foi chegando em casa. E ele foi chegando. Quando ele chegou no umbral da porta da casa dele, com o facão na mão, ele fez assim, ó. O facão estava na mão assim. Ele parou e fez assim, ó. E o facão caiu de lado. E na hora, eu não esperava essa reação, obviamente. Fiquei parado com minha Bíblia assim, ó. E ele estava olhando um pouco para cima. De repente, ele olha para a gente, para mim, para o Rafael, e fala assim: os anjos de Deus estão na minha casa. E eu ainda sem reação, porque eu também não esperava isso. Aí ele de repente olha para a gente, e ele fala assim: eu sei o que vocês estão fazendo aqui. Aí ele começou a chorar. Vocês estão falando de Jesus, né? Aí nessa hora eu fiquei corajoso, falei assim: nós estamos falando de Jesus, sim. Aí ele chorava e a mulher não entendia nada, assim, e o colega assim, e eu também não. E ele dizia assim: então me responda uma coisa, será que esse Jesus que você prega é poderoso de verdade? E ele dizia assim, eu nunca esqueci essa frase: será que tem solução para mim? Porque eu sou um homem mau, eu já fiz o mal com muita gente, mas eu não quero mais ser assim. Você já viu alguém cansado de ser quem ele era? Você já se sentiu assim? Pastor, eu estou cansado de um cristianismo mais ou menos. Eu estou cansado de só conviver. Pastor, eu estou aqui nesse ambiente, mas eu me sinto distante do Senhor. Cansado. E ele: eu estou cansado de ser assim. Aí nós levantamos ele, falando: é claro que Jesus é poderoso, vem cá. E a gente abraçava, ele chorava e ninguém entendia nada, mas falando de Jesus. E a mulher também, aquele negócio todo, se reconciliando. Foi uma tarde linda. Eu saí daquela casa assim: obrigado, Jesus, por essa experiência. Aí no sábado seguinte eu fiquei na porta da igreja esperando os irmãos. Por um instante, vou te contar uma coisa, porque eu sou só um instrumento. Quem vem pregar aqui é só um instrumento. O poder não está na gente, está no Espírito Santo que te trouxe aqui.
E eu digo isso porque em algum momento, o falho instrumento que sou eu, chegou a duvidar, falou assim, mas estava bêbado, né? Ainda bem que não matou a gente, mas será que vai lembrar? Deus, quando faz a obra, faz por completo. Eu estava na porta da igreja e eu vejo um casalzinho vindo de longe. Você não conhece, mas tenta imaginar a cena. Ele a pé assim, ó, com a roupinha simples, mas a melhor que ele tinha. Com umas mãos ele segurava as rédeas assim do cavalo e a esposa montada em cima. E com a outra segurando a Bíblia dele. Chegou na porta da igreja e disse assim, ei irmãos, eu também quero esse Jesus aí para a minha vida. Jesus venceu. Jesus transforma filhos do trovão em discípulos amados. E Ele te trouxe aqui essa noite, porque Ele quer te dar a vida nova. Você que está só convivendo há um tempão, que está vivendo, pastor, no formalismo religioso, Jesus quer chacoalhar a tua vida e dizer, filho, filha, eu quero te perdoar essa noite, eu quero te transformar e eu quero usar você para a glória do meu nome. Eu quero fazer com que você seja um instrumento poderoso nas minhas mãos. Talvez você se ache um desqualificado, um inapto, cheio de defeitos, falhas de caráter, mas nessa noite eu te perdoo, te dou vida nova, e assim como eu usei João, eu quero usar você também. Só que você tem que tomar uma decisão. Você não pode só conviver, você tem que relacionar. E a minha pergunta é, será que tem aqui alguém essa noite que deseja iniciar um novo relacionamento com Jesus? Que já quer começar essa semana, pastor, eu aceito, e eu quero viver uma vida nova ao lado de Jesus. Eu quero receber essa noite o perdão de Cristo. Eu quero ter forças para vencer os meus defeitos, as minhas falhas de caráter, porque a partir de hoje eu estou decidido. Eu não quero mais só conviver, eu quero me relacionar com o Senhor. Thaís, vem cá, vai cantar para a gente. Enquanto ela canta, eu quero fazer o meu primeiro apelo para você, que a partir de hoje, quer começar não só uma nova semana de oração, mas que nesse início de nova semana, você quer dizer, Senhor, eu quero começar uma nova jornada ao teu lado, eu e a minha família. Eu quero orar pelos seus parentes, pelos seus familiares, os que estão aqui e os que estão longe, porque através de você, Deus vai abençoar toda a sua família. A Thais vai cantar, e se você tem esse desejo, quer renovação, quer receber o perdão de Cristo essa noite, sai de onde você está e vem terminar aqui comigo em oração. Escuta esse louvor. Eu te perdoo, Ele disse pra mim, quando eu caí, eu tropecei, estava presa ali, uma ovelha sem pastor. Escuta a voz do Senhor. Eu te perdoo, é tão bom de ouvir sua voz de amor e perceber que também tenho valor, para Ele eu tenho sim. Quando eu me solto dos laços maus e vou correndo pra Jesus, Ele me abraça e me beija e diz, eu te perdoei. Ele te perdoa, te dá vida nova. Já não sinto mais, pois Ele tudo já pagou. Eu vou agora segurar sua mão, nunca mais soltar. Eu te perdoo,
Jesus. Ele me abraça e me beija e diz: eu te perdoei. A minha culpa já não sinto mais, pois Ele tudo já pagou. Eu vou agora segurar sua mão, nunca mais soltar. Eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Já te perdoei. Amém. Esse é o Jesus que te dá vida nova essa noite. Você está cansado? Está cansada? Não só fisicamente, pastor. Cansado de um cristianismo mais ou menos. Hoje Ele te dá perdão e vida nova. Como foi cantado aqui, se nunca mais solte a mão de Jesus, nem por um segundo. E Ele vai te usar de maneira poderosa. Ele não só apaga seu passado, mas te usa para a glória do nome dEle. Esse é o Jesus que eu conheço. É o Jesus que tem planos para você. Nunca se esqueça disso. Deixa eu orar pela tua vida agora. Pai querido, obrigado porque o Senhor nos perdoa. Nós não precisamos fugir como Judas, fugir e acabar com tudo por conta de um remorso. Não. Como João, sim, nós vamos até o Senhor, porque é o Senhor que transforma filhos do trovão em discípulos amados. E obrigado porque é o Senhor quem opera em nós o querer e o efetuar. É o Senhor quem nos dá força para vencer as tentações e viver uma nova vida ao teu lado. Alguns estão cansados, Pai, de viver um cristianismo mais ou menos. E vieram aqui à frente porque querem intensidade na comunhão com o Senhor. E hoje estão começando uma nova jornada de relacionamento com o Senhor. E quando o culto acaba, eles continuarão na sua presença. Ó Pai, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos dê vida nova e que possamos sair daqui agora leves, porque fomos perdoados por Ti, porque fomos encontrados e porque decidimos viver na Tua presença para nunca mais sair. E eu termino essa oração, Pai, orando por aqueles que por algum motivo se afastaram, que o Senhor os traga de volta, Pai. Não permita que eles tenham um final triste. O diabo está aí fora, querendo roubar, matar e destruir. Mas hoje, através dessa oração, nós suplicamos pelos nossos queridos. Alguns são nossos amigos, que estavam firmes há algum tempo atrás e por algum motivo, talvez uma decepção, algo aconteceu. Que o Senhor restaure a fé dessa moça, desse rapaz. Nós oramos pelos filhos dessa igreja, oramos pelos nossos queridos que não estão aqui, mas agora nós nos lembramos desses nossos queridos familiares. Traga-os para a Tua presença, Pai. Como nós oramos e como nós queremos que o nosso pai, a nossa mãe, nosso filho, nosso irmão, nossa tia, primo, prima, aquele nosso amigo da igreja, nós os colocamos em Tuas mãos nesse momento e suplicamos a Tua bênção para eles e para cada um de nós. Nos dê uma noite feliz e tranquila, em nome de Jesus. Amém.